Bora, turminha! A tabela periódica, ela não vem no caderno do Enem, mas é assunto do Enem. Então hoje você vai aprender, você vai revisar uma série de detalhes, divisões importantes, atalhos que vão te ajudar a resolver problemas desse assunto. Beleza? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, que vai ser um prazer tê-lo comigo aqui. Vamos lá? Vamos junto? Vamos embora? Número 105, prova Enem, prova azul do ano de 2018. Vamos junto. A questão traz o seguinte texto. Vamos ler o texto e depois a gente vai comentar essa questão. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois elementos da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, número atômico 41, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos deve-se pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas. E aí, galerinha? Temos aí 5 opções: terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, e estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Conforme eu falei, o nosso objetivo vai muito além do gabarito. Provavelmente você que é estudante de química e que você tem uma base boa na química geral, ao ler esse enunciado, você já foi induzido à resposta e provavelmente você está certo. Mas como nosso objetivo vai além do gabarito, a gente vai comentar um pouquinho essa questão, que essa questão ela já traz aqui uma contextualização interessante a partir do momento que ela vem justificar o nome de dois elementos químicos, que a gente percebe ao estudar a história dos elementos químicos que existem motivações diferentes. Muitas vezes o nome de um elemento químico tem a ver com a característica desse elemento, outras vezes tem a ver com quem descobriu esse elemento ou com o local de nascimento de quem descobriu esse elemento, mas nesse caso a questão comenta que esses elementos têm a ver com a mitologia grega. Então nós vamos chegar nesse ponto. Em primeiro lugar, aonde eu sei o assunto que essa questão está tratando? Na matriz de referência do Enem. Porque a matriz de referência comenta para a gente claramente quais são os tópicos que serão abordados. Então, se você for buscar na matriz de referência do Enem 2019, você vai encontrar lá, no tópico transformações químicas, duas informações importantes: número atômico, elementos químicos e tabela periódica. Esses grupos aqui, ó, número atômico, elemento químico envolvendo tabela periódica, é o que decide, é o conceito que essa questão vai abordar. É uma questão basicamente sobre tabela periódica. Então a gente vai destacar aqui algumas informações da questão. Nióbia era filha de Tântalo. Números atômicos 41 e 73. Similaridade e propriedades químicas e físicas. Subnível, transição interna, mesmo grupo, elétrons mais externos, alcalinos terrosos e alcalinos. Felipe, para que isso tudo? Será que eu dependo de todas essas informações para resolver essa questão? Não. Você consegue resolver essa questão de um modo bem prático. Só que a gente está aqui estudando química, galera. Então vamos juntos mergulhar nesse mar aí para ver se a gente encontra alguma coisa desconhecida e a gente pode agregar conhecimentos novos à nossa formação. Em primeiro lugar, essa parte aí da mitologia grega. Se a gente for buscar essa ordenação aqui, ó, a gente percebe que Tântalo era filho de Zeus. E no mito que envolve o Tântalo,
sugere que Tântalo ofereceu o seu filho Pélope aos deuses e, por conta de ter sacrificado seu próprio filho, ele foi castigado e o seu castigo se estendeu à sua filha. E por isso que o nome Tântalo e Nióbio, na tabela periódica, agrupam elementos químicos com propriedades semelhantes, porque na mitologia grega, Tântalo era pai de Nilbe, que é o elemento químico nióbio. Interessante, essa aqui é uma imagem da filha de Tântalo, e o elemento químico nióbio, ele é um queridinho, ele é um elemento da moda. No Brasil, ultimamente, o nióbio vem sendo muito comentado por conta da sua larga aplicação em tecnologias. O nióbio, ele tem uma reserva de 98% aproximadamente no Brasil. Então, o Brasil, ele é o dono da maior reserva de nióbio e, por isso, é uma riqueza, é um dos muitos minérios que o Brasil tem, que é uma riqueza que é quase que exclusiva do nosso país, dada a dimensão, né, proporcional. Então, a gente tem aqui um mapinha que mostra que lá na América do Norte, né, a gente tem alguma abundância de nióbio. Percebam pela cor da legenda, em torno de 5% aproximadamente. E a gente tem o Brasil, esse vermelho intenso, que é superior a 90%. Então, a gente tem entre 95% e 98% de nióbio em nosso território. E esse elemento químico foi até recentemente comentado pelo nosso presidente, ele vem aumentando a cada ano a sua produção. Então, por exemplo, nessa escala da década de 60 à nossa década atual, a gente percebeu que de uma quantidade aqui bem inferior a 10 toneladas, né, algo em torno de 2, 3 toneladas ano, hoje nós já estamos quase em 100 mil toneladas ano. Esse minério vem aumentando cada vez mais a sua produção. E ele tem, turminha, aplicações em supercondutores, ele tem aplicação na indústria aeroespacial, ele tem aplicação na aviação, em exames que dependem de ressonância magnética, porque as suas propriedades funcionam muito bem nos ímãs que são necessários nos exames de ressonância magnética. Portanto, ele é um elemento extremamente útil e é uma grande riqueza do nosso país. Beleza? Então, turminha, aonde está o nióbio e onde está o tântalo? Onde estão esses dois elementos na nossa tabela periódica? Eles estão aqui, ó, bem pertinho do outro. Nióbio, número atômico 41, e o tântalo, número atômico 73. Aí, duas informações importantes. Em primeiro lugar, você conhecer a tabela periódica é extremamente importante para você resolver qualquer prova de química. Aí você pode falar, pô, Felipe, mas o Enem não traz tabela periódica. É verdade. O Enem não traz tabela periódica. E isso é mais um motivo para você entender a tabela periódica de tal modo que, mesmo na ausência dela, você consiga resolver algumas questões. Beleza? Então, em primeiro lugar, a gente percebe que eles estão aqui, ó. Eles são elementos que estão o nióbio está em cima do tântalo, portanto, eles estão na mesma. Muito bem. A tabela periódica, turminha, ela apresenta algumas divisões. Essas divisões são diversas. Uma delas que a gente vai destacar aqui é a divisão por subníveis. Ou seja, quando eu faço a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Pauling, o último elétron, que é chamado elétron de valência, ele vai ficar numa posição de acordo com a localização desse elemento na tabela. Então, a gente percebeu que nióbio e tântalo, eles estavam aqui, ó, nessa parte amarelinha. E se eles estavam nessa parte amarelinha, que é o meio da tabela periódica, eles encerram no subnível D. Beleza?
Então, a gente tem as duas primeiras famílias, ó, subnível S. Esses aqui são os elementos S1, esses os elementos S2. Beleza? Nós temos aqui 10 famílias aqui no meio, ó, 10 colunas. Então, não é coincidência, galera. O subnível S, ele tem expoente máximo no diagrama de Pauli em 2. Por quê? Porque a gente tem aqui, esses são os elementos S1, esses são os elementos S2. Beleza? Então, aqui, ó, hidrogênio 1S1, lítio 2S1, sódio 3S1, potássio 4S1, rubídio 5S1, césio 6S1 e frâncio 7S1. Tudo bem? Então, o último subnível tem a ver com a coluna, com a família. Esses aqui são os elementos S2, S1, S2. Esses são os elementos do grupo D. Não é coincidência. O D tem como expoente máximo D10. Então, vai do D1 até o D10. Esses aqui são os elementos cujo subnível é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Olha que beleza. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o zinco. Se você fizer a distribuição eletrônica do zinco, vai perceber que ele se encerra em 3D10. Justamente porque ele é o último, ele está na última coluna desse grupinho amarelo. Os elementos do grupo P, ó, o P tem como expoente máximo no diagrama de Pauli P6, porque vai do P1 até o P6. Eu tenho aqui como exemplo, ó, o boro é um P1, enquanto o carbono é P2, nitrogênio P3, oxigênio P4, flúor P5, neônio P6. Beleza, turminha? E por fim, o F tem 14 como expoente máximo, porque também existem 14 grupos no subnível F. Portanto, a gente pode afirmar que esses dois elementos aqui, ó, estão na parte D, no subnível D da tabela periódica. A tabela, galera, entre outras classificações, também tem essa aqui, ó. Eu posso enxergar a tabela de modo horizontal e de modo vertical. De modo horizontal estão os períodos da tabela periódica. E na vertical são os grupos, também chamados de famílias da tabela periódica. E daí? E daí, Filipão? Essas informações são muito importantes, galera, muito importantes. Por quê? Porque se você conhece o período de um elemento químico, você sabe quantas camadas eletrônicas esse elemento possui. Exatamente. Não é coincidência. Existem 7 camadas eletrônicas e quando eu vejo a tabela periódica, eu tenho 7 linhas horizontais, 7 períodos. Portanto, o período, a linha horizontal, indica o número de camadas ocupadas por um determinado elemento. Então, a gente percebe aqui, ó, claramente, que um elemento do quinto período, ele possui 5 camadas eletrônicas. Um elemento do segundo período possui 2 camadas eletrônicas. Beleza? Períodos indicam número de camadas eletrônicas. E aí? Além dos períodos, nós temos as colunas. As colunas são a organização vertical da tabela periódica. E existem ao todo 18 colunas. Então, você não teria condições nem necessidade de guardar 18 nomes diferentes das 18 colunas. É importante que você saiba o nome de 5 famílias. E existe uma regra bem prática para você guardar o nome de 5 famílias. As 2 primeiras e as 3 últimas. Mais uma vez, você tem que conhecer o nome de 5 famílias na tabela periódica. São as 2 primeiras e as 3 últimas. A primeira família é a família 1, é a família dos metais alcalinos. A segunda família, família 2, dos metais alcalinos terrosos. Aí você salta para o final da tabela. As últimas 3 famílias que você deve conhecer são a última família, família dos gases nobres, que são os elementos inertes, que interagem pouco, que não fazem ligações e reações químicas a princípio, somente sob condições especiais. Depois, as famílias 16 e 17, ó, são os calcogênios e os halogênios. Galerinha, a minha experiência na sala de aula mostra que o que vocês erram são calcogênios e halogênios. Porque alcalinos e alcalinos terrosos, vocês já guardam essa ordem. Gases nobres são os últimos. Poxa, calcogênios e halogênios, vocês muitas vezes confundem.
Então, existe uma regrinha bem prática para você saber quem vem antes. Calcogênios vem antes dos halogênios. Basta pensar que a ordem numérica está de acordo com a ordem alfabética. Pensem assim, ó, família 16 vem antes da família 17, assim como calcogênios vem antes dos halogênios. Letra C vem antes da letra H, 16 vem antes do 17. E as demais famílias? As demais famílias serão conhecidas pelo elemento químico que inicia a coluna. Então, por exemplo, se eu olho o grupo 13, o primeiro elemento é o boro. Se eu olho o grupo 14, o primeiro elemento é o carbono. O grupo 15 é o nitrogênio. Então, eu vou conhecer as 5 famílias que eu falei por esses nomes. E as demais famílias pelo nome do primeiro elemento, pelo elemento que inicia a coluna. Beleza? Facinho? Bem tranquilo, né, galera? Uma outra curiosidade que muita gente não entende, ou que alguns alunos já me perguntaram, é por que desses nomes, ó, lantanídeos e actinídeos, que de fato, né, são 2 séries cujos nomes são estranhos, são diferentes, não são nomes assim do nosso dia a dia. Lantanídeos e actinídeos. E aí? Você sabe? Qual a explicação? Muito fácil, né, galera? Muito simples. A série dos lantanídeos, ela possui esse nome, ó, porque inicia pelo elemento químico lantânio. É simples assim, ó. Lantanídeos, porque ela inicia pelo lantânio. E os actinídeos, mesmo princípio, que o primeiro elemento da série dos actinídeos é o elemento químico actínio. Então, lantanídeos, a série que inicia pelo lantânio, actinídeos, a série que inicia pelo elemento químico actinídeo. Aí, turminha, vem comigo, vamos aprender ainda mais. Eu sei que você já está pensando nesse momento, poxa, mas o gabarito dessa questão eu já sei qual é. Pois é, então a gente está aqui, ó, fazendo um trabalho diferenciado. A gente está indo além do gabarito e aprendendo química, galera. Revisando química geral, revisando tabela periódica, revisando estrutura atômica. Então vem comigo, vamos prestar atenção aqui num detalhe extremamente interessante. Quando a gente compara aqui os gases nobres, isso vai servir para a gente como referência. Quando a gente compara os gases nobres, a gente percebe que o hélio, que é o primeiro gás nobre, que é o gás nobre pequenininho, lá do primeiro período, ele só tem 2 elétrons, beleza? Esses 2 elétrons estão localizados na sua primeira camada, que é a única camada que ele tem. Já o neônio, que é o gás nobre que está abaixo do hélio na tabela periódica, ele é o gás nobre do segundo período, ele tem, além desses 8 elétrons da primeira camada, 8 elétrons na segunda. Portanto, o neônio tem 10 elétrons no total e tem 8 elétrons a mais que o hélio. Guarde esse detalhe. Quando a gente compara o neônio com o argônio, que é o elemento seguinte, é o gás nobre seguinte, perceba que se eu comparar o neônio com o argônio, ó, essa parte aqui está igual, porém ele também tem 8 elétrons na última camada. Então, eu posso afirmar que do neônio para o argônio existe um acréscimo de mais 8 elétrons. Então, ó, do hélio para o neônio, eu aumentei 8 elétrons. Do neônio para o argônio, eu adicionei 8 elétrons. Do argônio para o criptônio, a história já muda um pouquinho, porque o argônio tem número atômico 18, o criptônio tem número atômico 36. Portanto, do argônio para o criptônio, eu acrescentei 18 elétrons. Eu acrescentei 18 elétrons. Interessante que eu percebo aqui uma certa regularidade, ó. Porque quando eu for comparar do criptônio para o xenônio, também vou perceber que a diferença de elétrons deles vai ser de 18 elétrons. Beleza? Do xenônio para o radônio, que é o elemento seguinte, vai ser uma diferença, ó, de 54 para 86. 54 para 86. Portanto, é uma diferença de 32 elétrons. E se eu fosse olhar para o elemento químico de número atômico 118, que é um elemento químico artificial, que algumas tabelas periódicas vão apresentar esse elemento abaixo do radônio. Esse elemento químico, ele tem número atômico 118, que também vai dar
32 elétrons de diferença em relação ao radônio. E daí, galera? E daí que, observem comigo que isso é interessante, preste atenção, que é uma regularidade muito útil para você. Você estando com ou sem tabela periódica, que você vai perceber o seguinte, ó. Para o neônio, aumenta 8. Do neônio para o argônio, também aumenta 8. Então, aqui, ó, aumenta 8, aumenta 8. Do argônio para o criptônio, aumenta 18. Do criptônio para o xenônio, também aumenta 18. Beleza? Então, ó, 8, 8, 18, 18. E agora, galerinha, do xenônio para o radônio, também eu tenho uma variação regular, ó. Do xenônio para o radônio, vai aumentar 32. Ó, do xenônio para o radônio, aumenta 32. E do radônio para o organessônio, também aumenta 32. Então, ó, 8, 8, 18, 18, 32, 32. A explicação para essa variação está nos subníveis. Sim, porque ó, S cabe em 2, P cabe em 6, D cabe em 10 e F cabe em 14. Então, quando aumentam 8 elétrons, quer dizer que acrescentou o subnível S, P, 2 mais 6, 8. Quando aumentam 18, quer dizer que acrescentou subnível S, P e D, 2, 6, 10. 2, 6, 10, dá 18. E quando aumentam 32, quer dizer que ao saltar de um período para o outro, houve acréscimo dos 4 subníveis, S, P, D e F. Se eu somar 2 mais 6 mais 10 mais 14, dá 32. E isso, galerinha, acontece justamente nos últimos 2 períodos, que são os períodos que se encontram os lantanídeos e os actinídeos. Isso é bem legal, galera. Isso é bastante útil. Por quê? Mesmo sem olhar para a tabela periódica, pela diferença entre os números atômicos, você consegue prever ou você consegue eliminar, pelo menos, elementos que não pertençam à mesma família. Sempre que 2 elementos forem da mesma família da tabela periódica, eles vão ter essas variações, porque de uma família, de um período para o outro, vai variar 8, 8, depois 18, 18, depois 32, 32. Eu torço para que você tenha prestado atenção nesse detalhe, porque isso não é falado nas escolas, não por culpa de nós professores. A nossa carga horária é bem limitada, a gente acaba falando de conceitos principais e deixa de discutir alguns detalhes, algumas percepções importantes como essa, que inclusive eu nunca encontrei comentada sequer em algum livro didático. Tá bom, galerinha? Isso é bem importante, isso é bem interessante. Então, quando a gente pensa aqui, ó, no tântalo e no nióbio, a gente percebe que do nióbio para o tântalo existe ali, ó, uma variação de número de elétrons, número atômico, né? 73 menos 41. Pô, mesmo se eu tivesse sem tabela periódica, ó, 73 menos 41, a diferença entre eles é de 32. Poxa, é uma diferença regular. Isso sugere, mesmo sem tabela periódica, que eles pertençam ao mesmo grupo da tabela periódica. Se eu for observar aqui, turminha, vamos pegar aqui uns 3 casos aleatórios. Do ferro para o rutênio, a diferença é 18. Se eu for pegar do germânio para o estanho, a diferença é 18. Já se eu for pegar do antimônio, que é o 51, para o bismuto, ó, antimônio para o bismuto, a diferença é 32. Elementos do mesmo grupo vão ter uma variação regular, uma variação periódica, uma variação previsível, galera, do número de elétrons. Beleza? Outra classificação importante é dividir entre elementos representativos, elementos de transição externa e elementos de transição interna. Beleza? Então, elementos representativos são os grupos S e P, subníveis S e P, as 2 primeiras famílias e as 6 últimas famílias. Essa meiuca da tabela aqui, esses 10 elementos, são chamados elementos de transição externa ou simplesmente elementos de transição. Já os elementos que estão inseridos nas séries dos lantanídeos e actinídeos, como todos esses elementos estão aqui, ó, eles estão nesse espacinho da tabela periódica, eles são chamados de transição interna.
Muito bem, turminha. Agora vamos lá. Quando nós falamos que nióbio e tântalo apresentam características químicas e propriedades físicas comuns, isso, turma, é bem fácil, é bem simples. Isso acontece quando os elementos são do mesmo grupo, quando os elementos são da mesma família. Então, elementos da mesma família da tabela periódica apresentam propriedades químicas semelhantes. Isso é uma tendência que vai acontecer na maioria dos casos. Por isso, por exemplo, que eu tenho uma família chamada de gases nobres, porque eles se comportam de maneira semelhante. Por isso que eu tenho uma família chamada de família de metais alcalinos, porque os metais alcalinos se comportam de um modo semelhante, são extremamente reativos, perdem elétrons com muita facilidade. Tá bom? Então eu fico muito feliz que você tenha ficado até agora, prestado atenção nessa explicação toda, porque de fato tabela periódica é essencial para a gente saber ligação química, para a gente estudar interações intermoleculares e para a gente resolver questões simples como essa questão aqui, que simplesmente organizava elementos de número atômico 41 e 73, ou seja, com uma diferença de número atômico de 32. E ainda te falava que esses elementos apresentavam características semelhantes. Elementos de características semelhantes são aqueles que pertencem à mesma família, ao mesmo grupo, à mesma coluna da tabela periódica. Beleza? Então, por isso, o gabarito dessa questão é a letra C, e eu fico muito feliz de você ter prestado atenção até aqui. Desejo para você sorte, perseverança, sucesso, garra, para seguir firme nos seus estudos. Para que você tenha sucesso, você precisa estudar de modo diferenciado, e é isso que eu estou propondo aqui. Se você gostou desse empenho em te apresentar essa questão de modo amplo, de modo detalhado, eu peço que você dê essa força, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e siga assistindo, compartilhando com seus amigos esses vídeos que são para capacitar alunos dedicados como você que chegaram até aqui. Boa sorte, bons estudos e a gente se vê na próxima questão. Até lá!